Ao contrário de outros vídeos que eu fiz sobre a Terra plana, hoje vou explicar a criação do mundo usando o modelo do globo apresentado pela ciência. Será que é possível? Bem, eu vou tentar. Então vamos começar. Este vídeo é para vocês que dizem que os escritores da Bíblia não tinham conhecimento do formato da Terra e que quando ela menciona a Terra plana é porque ela não é um livro científico. Então vamos ver como é que fica a criação na Bíblia segundo o modelo globo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Então Deus fez um firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Essa parte do texto que fala sobre a separação das águas não tem como explicar no modelo globo, pois para separar águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, seria necessário existir um domo, e um domo não cabe num globo. No globo, o céu ou abóbada não existe. Não tem como colocar uma abóbada num globo girando a 1666 km por hora e ainda circulando em volta do Sol. Apesar de que há vários textos nas Escrituras que mencionam abóbada, cúpula da terra e firmamento, no globo abóbada, cúpula e firmamento não existe. Mas se você quiser saber sobre o firmamento, domo, abóbada celeste, eu tenho 2 vídeos aqui no canal, assista depois. Mas hoje o assunto é sobre o globo giratório. Continuando, agora vamos ver como que foi formado o globo no meio das águas. E disse Deus: ajunte-se num lugar só as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Primeiro só havia águas, depois surgiu a terra no meio das águas. Então Deus formou um globo, e em seguida Deus colocou o globo para girar igual um peão. E assim ficou o globo giratório girando a 1660 km por hora. Depois de fazer o globo girando, finalmente criou seres vivos para habitá-la, de maneira que ela deixou de estar vazia. No terceiro dia, Deus criou as plantas e os 2 grandes luminares. A terra que foi criada para a habitação de seres viventes é uma bola giratória, enquanto o Sol não se move. A Terra foi criada bem pequena em relação aos outros planetas. O tamanho do Sol é 109 vezes maior que a Terra. O globo giratório Deus colocou bem distante do Sol. A distância entre o Sol e o globo é de 150 milhões de quilômetros. Eu disse 150 milhões de quilômetros. É muito distante. O tamanho do Sol. O Sol é tão grande que em seu interior cabem mais de 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Eu fico pensando, por que Deus criou um sol gigantesco para iluminar a minúscula Terra, sendo que para uma lâmpada iluminar uma sala, ela não precisa ser maior que a sala.
O Sol é 109 vezes maior que a Terra e ainda tem estrelas maiores que o Sol. Deus criou um Sol gigantesco e nesta imensa distância o globo giratório ainda faz uma viagem em volta do Sol. O globo faz uma volta em torno do Sol na velocidade de 107 mil km por hora. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, fez também as estrelas. Na Bíblia, Deus criou a Terra antes do Sol, da Lua e das estrelas. Mas a ciência diz que a formação do planeta Terra ocorreu logo após o início da formação do Sistema Solar. Primeiro formou-se o Sistema Solar, depois a Terra. Se este vídeo está sendo interessante para você, então deixa seu like para nos ajudar. E compartilhe este vídeo para algum evangélico, católico ou pastor. Eu agradeço. Para você entender a criação narrada no Gênesis com a ajuda da ciência, é só inverter as coisas. Se você quer explicar a criação segundo a ciência, você tem que ignorar textos que falam que o Sol se move, como aquele em que Josué orou e o Sol parou, e aquele outro texto que diz que o Sol retrocedeu. Ignore também os textos que dizem que as estrelas cairão na Terra. Isso seria impossível. Se a Terra é um globo e gira, então eu não entendo por que Deus deixou os seus profetas escreverem esses textos. A Bíblia diz que o Sol e a Lua foram criados no mesmo dia, mas a ciência diz que a Lua surgiu milhões de anos depois do Sol. Segundo o heliocentrismo, foi assim que se formou a Lua. A Lua pode ter se formado há cerca de 30 a 200 milhões de anos depois do nascimento do Sistema Solar. A hipótese mais aceita para a formação da Lua é a do Big Splash, ou Grande Impacto. De acordo com ela, logo após a formação do Sistema Solar, um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, se chocou de lado com a Terra, jogando ao espaço bilhões de toneladas de rochas e outros materiais que se aglutinaram e deram origem ao satélite. Se até aqui você ainda acredita que a Bíblia deve ser explicada com a ajuda da ciência, então ignore também a criação de Adão e Eva e do Sistema Solar. No modelo globo, tudo se formou de uma explosão que gerou uma bola maluca giratória que por acaso surgiu vida e evoluiu passando de seres marinhos, chegando em macacos até o ser humano, um processo que levou bilhões de anos. Infelizmente, muitos pastores afirmam que a Bíblia não é um livro científico e nessas questões preferem ficar do lado da ciência. Só a ciência tem a verdade incontestável e faz com que nós coloquemos a Bíblia de lado em muitas questões como sendo um livro ultrapassado, escrito por homens sem sabedoria. Sendo assim, para a ciência, a criação é apenas uma história de contos de fada, e assim a ciência vai formando ateus evolucionistas. Como vocês viram, é difícil e impossível explicar o Gênesis usando o modelo globo. Eu prefiro o modelo de uma Terra plana, que é bem mais fácil e simples de explicar e entender. E vocês, ficam com a ciência ou com a Bíblia?